Fala pessoal, como vocês estão? Iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou com a presença aqui ilustre da nossa querida Carol Boldrin. Carol tem 43 anos, é casada há 19, é mãe de 4 filhos e ela faz parte da nossa equipe aqui de documentos na Aliança Portuguesa. Carol, muito obrigado pela tua presença. É uma honra te receber aqui, contar um pouquinho da sua história para o pessoal. É isso aí, Fábio. Bom, privilégio é todo meu, né? Sou muito grata a Deus por essa oportunidade de participar de mais esse projeto, que eu tenho certeza aí que foi sonhado junto ao coração do Senhor, para a aliança, para a sua vida. E eu agradeço demais o convite, a confiança que você deposita aqui na minha história. Que Deus continue te abençoando, te capacitando e te levando aí a lugares altos, talvez que nunca você tenha imaginado. Legal, legal. Carol, eu quero que hoje você fale de você. conte Vamos aqui lá, para nossa, conte com aqui para todo prazer. nossa, História que para não vai nossa. faltar, Fábio. Espero que a história da minha vida, ela, primeiramente, alcance multidões, né? Que é esse propósito que a gente veio ao mundo. Se não for Isso por aí, isso, não faz o menor sentido. E eu costumo dizer que se uma vida for tocada através da minha história, o céu já está em festa, é né? isso aí. Então, essa é minha missão aqui na Terra. E quando você me falou de ser um tema livre, eu estava aqui aflita, falei, Senhor, o que que eu vou trazer aqui para o pessoal? E foi só uma confirmação mesmo, né? Eu entendo a minha história como uma linda história de amor, de vida, né? O Senhor, Ele nos trata, assim, com todo o amor do mundo. E o que eu queria, antes de contar para vocês, eu queria só fazer ler uma pequena passagem aqui da Bíblia, está lá em Hebreus, é um versículo super conhecido, né? Capítulo 13, versículo 8, que diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente, né? E quando a Bíblia ela fala para a gente de Deus ser, fala do tempo, do ontem, né? Ele fala das marcas que Jesus nos deixa, né? Eu entendo dessa maneira. E de hoje, porque Jesus ele está vivo, ele continua vivo, ele permanece vivo. E ele tem exatamente o mesmo poder de operar hoje que ele operou no passado. E eu sou exatamente testemunho vivo dessa colocação, né? E eu vejo Jesus assim, eu sou completamente apaixonada, né? Você já conhece um pouquinho, talvez a gente nunca tenha falado intimamente de detalhes desse meu testemunho, mas eu me tornei a fã número um de Jesus. Para mim, assim, ele é o ícone, é o cara, sabe? E o que me faz ter essa visão de Jesus, Fábio, pessoal que está nos assistindo, é porque eu vejo Jesus como aquele ser que quebra protocolos, sabe? Ele não mede, de repente, esforços para alcançar almas que são necessitadas do milagre dele. E para mim, assim, é um dos protocolos mais interessantes que o Senhor quebra na Bíblia e nos dias de hoje é ele não podia, pela ótica humana, de repente tocar, né, em defuntos, digamos assim, isso pela ótica humana falando. Mas tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era fazer parte, ele marcar presença, cadeira cativa em velório, né, ressuscitando mortos e operando aí todo o seu milagre. Sim. Então, para quem está nos assistindo, Fábio, para a tua vida também, queria dizer que não importa a posição que você se encontre socialmente, sabe? Não importa qual que é seu status financeiro, onde você mora. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, que todos os protocolos que o Senhor tiver que quebrar em você, por você, seja lá o que for, Ele vai quebrar e Ele vai te abençoar dessa maneira, né? Então, a gente percebe que em toda a história aí, desde da existência, que desde que nós temos ciência de Jesus, ele quebra protocolos independente de onde nós viemos, independente da nossa história, do nosso passado, né? E eu creio que, para quem está nos assistindo, principalmente, hoje é o dia que ele escolheu, eu tenho certeza disso, para te abençoar, para quebrar todos os protocolos que tiverem que ser quebrados. Ele Sim. vai fazer isso para te abençoar. É dessa maneira que eu penso.
Com certeza. Carol, E eu costumo dizer para as pessoas, né, e uhum, até essa aqui é uma oportunidade, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente como ser humano, né? Às vezes elas conhecem a sim, gente como um profissional, como alguém de uma área, né? Lidam ali com a com gente certeza. em relação à burocracia ou a necessidades específicas de uma documentação, alguma coisa do gênero. Mas a ideia desse bate-papo é justamente mostrar que somos humanos, né? Que temos Com certeza. dificuldades, temos desafios, temos limitações, né? Temos momentos de medo, momentos de dúvida, né? E em todas Com essas certeza. coisas, em todos esses desafios que nós enfrentamos na vida, né, como qualquer outra pessoa, nós temos opções a quem recorrer, né, possibilidades. Alguns vão recorrer ao álcool, outros a um tipo de droga, outro a alguma outra pessoa, e nós, né, curiosamente aqui, né, eu e você, decidimos recorrer a Jesus, né? Foi a escolha que a gente tomou na nossa vida, né? Eu conheci Jesus muito novo, com 16 anos de idade, né? E de lá para cá, as decisões que eu venho tomando na minha vida são decisões pautadas no que está na Bíblia, né? Lógico que eu erro, né? 1000 vezes, né? Com E certeza. todas E as assim vezes que eu continuaríamos errei, fazendo, né? todas as vezes que eu errei foi quando eu escolhi não tomar a decisão segundo o que estava escrito na Bíblia, né? Mas ao longo da minha vida, eu vim construindo, conhecendo, formando, forjando coisas, ao mesmo tempo a mim mesmo, né? Minha personalidade, meu caráter, né? A minha família, né? Os meus filhos, a minha esposa, debaixo dessa influência. E é importante dizer isso aqui, né? Porque isso aqui é um conteúdo público. Por mais que nós sejamos cristãos, né, evangélicos, no caso, a nossa empresa é totalmente diversa. Tem pessoas que são, né, Exato. ateus, são pessoas que têm outras religiões, não há qualquer tipo de segmentação ou de acepção de pessoa, ou diferenciação de pessoas. A gente é extremamente plural, aberto, tem todas as pessoas, né, todas as características, né, da sociedade, as faces da sociedade são representadas dentro da Aliança Portuguesa e a gente sempre se respeita muito. Só que algo extraordinário aconteceu na vida da Carol. E eu me lembro de saber disso, né? Porque a Carol gosta de não me preocupar, né? Ela, ela vai lá, se ocupa, resolve, faz as coisas e não quer dar trabalho para ninguém. E num certo dia, né, uma pessoa da nossa equipe chegou para mim e falou assim: Fábio, estou preocupado com a Carol. Eu falei: o que que houve? Ela tá mal. Como assim? Ela falou comigo esses dias e tal. Fábio, a Carol tá com dengue. E foi em 2023, né? E Isso. era o auge. Tudo bem que 2024 também tá bem alto o surto de É, dengue, nós né? estamos aí, estamos envolvidos aí Tá. nesse problema há um tempo já, né? E você, no ano de 2023, teve dengue hemorrágica, não foi isso? Tive dengue pela segunda vez, né? Que agravou um pouquinho Um a pouquinho, situação. um Pouquinho. pouquinho. Não gosta de diminuir. Só um pouquinho que agrava. Um pouquinho só. Carol, conta para o pessoal o que aconteceu. Faz aí uma timeline, aí, uma cronologia do que Joia. aconteceu com você quando você pegou dengue hemorrágica no ano passado. Dá detalhes aí para o pessoal. Se você me permitir, Fábio, antes de contar esse episódio da dengue, Sim, eu queria resumir de forma muito rápida, assim, minha história de vida, para que pode? chegue a um denominador comum aí e o pessoal entenda, porque às vezes a gente passa por alguns processos que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Sim. Fica à Então, assim, vontade. uma ordem bem cronológica, bem rapidinho mesmo, para não fadigar ninguém. Outro dia a gente estava conversando e você me atribuiu o título de a dona dos testemunhos mais exóticos que você conhece, né? E Sim. aí eu fiquei imaginando Deus escutando nossa conversa, balançando a cabeça, sabe, falando, mas é óbvio que é exótico, porque essa mulher me deu trabalho de maneira sem fim, né? Então, assim, por que que eu falo isso? Eu senti desde o ventre da minha mãe mesmo o cuidado do Senhor, né? Obviamente, naquela época eu não tinha a menor consciência, não sabia de nada,
Diferentemente de você que se converteu novo, eu fui me converter depois de mais idade, né? Então, eu fui sentindo alguns tratares de Deus e o primeiro fato assim que eu vejo hoje, né, eu consigo enxergar o cuidado do Senhor foi no ventre da minha mãe. Eu não sei se você sabe disso, mas eu sou filha de meus pais eram primos irmãos. Uma condição aí que para a genética é meio que improvável que eu tivesse nascido dentro das minhas imperfeições perfeita, né? Aham. Intelectualmente, fisicamente, não tenho nenhuma anomalia aí gritante, né? Então, eu era a segunda filha do casal, probabilidade geneticamente aumenta disso, e foi sugerido que fosse feito um aborto, né? Mas meus pais preferiram ali confiar em Deus, mesmo sem conhecer Jesus, enfim, e a minha gestação seguiu. Nasci aos 7 meses de vida, muito prematura, meu pulmão ele não funcionava direitinho, e os médicos, eles já, naquele momento, lamentavam para minha família a minha perda, diziam aos meus pais que tinham feito tudo que podiam, e que só um milagre salvaria, né? E assim, mais uma vez, o Senhor, ele teve mão estendida sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, antes dos meus 2 anos de idade, bem cronologicamente falando, né? Eu fui acometida por uma doença, tive o diagnóstico inicial de leucemia, mas não se chamava leucemia, a doença, eram os mesmos sintomas, mas a medicina acabou atribuindo outro nome, tem um nome até feio, é trombocitopenia oncótica, que chama essa doença. Uma doença que criança nessa idade, você sabe como é que é, se tem filho pequeno, né? Ela se esbarra e qualquer coisinha transformaria-se numa hemorragia interna, né? Mas, novamente, a medicina ela foi utilizada a favor da minha vida, o Senhor abençoou, me curou. Ainda na minha infância, e seguindo essa ordem que eu te falei cronológica, meus pais se separaram e aí inverteu que era físico se transformou em dores emocionais, né? Porque quem está nos escutando e que sentiu em um determinado momento uma ausência paterna vai entender o que eu falo. Então, devido a essa ausência paterna, eu acabei desenvolvendo problemas de baixa autoestima, sempre fui muito autossuficiente, você até relatou isso, né, de eu não querer preocupar os outros, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, não sabia falar não para ninguém, era extremamente perfeccionista, enfim, achava que eu tinha que dar conta absolutamente de tudo sozinha, né, e sempre me coloquei numa posição de muito forte, mas desde então eu entendo que o Senhor, ele queria que eu entendesse que era exatamente nessas minhas fraquezas que o Senhor queria derramar força sobre a minha vida, sabe? E aí eu segui para a vida adulta, não tive mais nenhuma intercorrência de saúde, mas resumidamente, eu fui acometida por um câncer de mama com 29 anos de idade. Meu marido, a gente estava numa reuniãozinha familiar e ele enxergou algo que ninguém enxergava, né? Então eu entendo que Deus usou a vida dele para revelar aquilo, enfim. E eu fui curada daquele câncer também. É, tive algumas deslizadas aí de comportamento, enfim, né? Que a gente, como rebelde, faz sempre. Fui curada de mais um câncer. Eu tive câncer na tireoide na época de pandemia. Caramba. E o que eu entendo foram muitas histórias, né? E mesmo diante de tantas provas ali do carinho, do cuidado de Deus com a minha vida, eu nunca me sentia capaz de ser digna do amor de Deus, né? Eu minimizava assim qualquer pessoa que quisesse chegar e me dar afeto, carinho, sempre achava que alguém tinha um interesse excluso ali, sabe? Falei, não, Sim. isso aqui não é para mim, não. Então eu bloqueava muitas bênçãos por isso, né? Me achando inferior, eu nunca conseguia enxergar de fato que Deus ele faz por nós é muito maior do que tudo, né? Porque Deus ele não visa a nossa capacidade, diz muito mais respeito do que Ele é do que nós somos. Então, diante aí de dores, enfim, eu fui entendendo que a minha dor ela não podia ser maior do que o meu propósito, sabe? Aquela coisa de você pode chorar sim, mas a gente nunca pode parar, né? Porque hoje eu entendo que o céu ele conta muito com a gente, Fábio, e você sabe disso também, né? Então, assim, recapitulando aqui, a gente percebe que eu fui levada ali ao extremo das dores, né? Mas mesmo assim, nunca faltou o cuidado do Senhor, só que dessa vez, né? Dessa última vez que você já deu abertura aí para o pessoal, foi muito além daquilo que eu merecia, sabe? Muito além.
daquilo que a ciência talvez possa explicar, porque o sobrenatural de Deus me alcançou, né? E passa o tempo que passar, meu coração ele vai ser eternamente grato. E eu fico, cada vez que eu tenho que falar, levar o testemunho para um lugar, eu me constranjo de falar sobre isso, porque é algo que não me permite voltar para o ciclo anterior, sabe? Muitas vezes o inimigo ele tentava me cegar, Deus liberando milhares de coisas, milhares de bênçãos, e o inimigo me cegando a ponto de achar que a história não tinha mais jeito, né? Mas o sobrenatural, como eu disse, o sobrenatural do Senhor me alcançou. Eu espero que esse testemunho edifique a fé de muitas pessoas, que encorajem, né, a conhecer esse amor tão grande que é o amor de Cristo. Então, resumindo aí o que o Fábio já deu a introdução, fui acometida pela segunda vez pela dengue, lutei para procurar ajuda médica, porque eu era o tipo de pessoa que sempre cuidava muito de todos, mas me autonegligenciava demais, né? E aí, em dado dia, as dores, elas começaram a se agravar, comecei a ter muitas dores abdominais. Então, eu cheguei no pronto-socorro com a pressão super baixa. Eu não vou saber reproduzir, eu não estou com o laudo aqui para poder olhar. Mas eu lembro que era a pressão super baixa, assim, 6 por 3, mais ou menos. Meu Deus. Batimentos cardíacos 170 e trololó, estava assim, super alto, oxigênio no sangue super baixinho também. E nesse pronto atendimento eu fui levada para fazer exames, né, que confirmaram o vírus da dengue, e fiz um exame de imagem muito simples, um raio-x. E nesse exame, Você entrou em que dia, Carol, internada? dia 19/7, Vai 19 fazer um do ano. 7 de 23, vai fazer um ano daqui a pouco. E aí eu fiz esses exames e confirmaram ali, através de um simples raio-x, que eu tinha uma mancha no meu fígado. Então, justificava a dor do lado direito que eu estava tendo e tal. Só que esse raio-x não era suficiente. Então, eu precisei ir fazer. Então, fizemos todos os protocolos, tudo certinho. Comecei a escutar o pessoal de cochichinho, sabe? E aí eu já comecei a entender que o negócio não estava muito bom para o meu lado. E assim, como não tinha boa estrutura no lugar que eu estava, eu fui removida. E aí eles precisavam desse exame mais detalhado. Eu sei que para poder fechar um diagnóstico, eu fiz esse exame e confirmou uma necrose hepática, uma necrose no meu fígado, né? Meu Deus. Não tinha vascularização mais do fígado, ou seja, ele estava sem função. E na realização desse exame, eles precisaram injetar aquele contraste, né, que chama, para poder melhorar um pouco a qualidade da imagem e tal. Ou seja, quadro que já não era muito favorável, eu tive uma reação a essa substância, e aí foi que a história começou a piorar, né? Só um adendo aqui, Fábio, vou relatar isso para você, testemunhar para você. Eu estava numa batalha muito grande dentro de casa, uma batalha espiritual mesmo, muito grande, né? Então, eu e o Daniel, Daniel, meu marido, nós estávamos, assim, sem propósito nenhum, sem problema aparente, mas naquele pé de guerra, sabe? Os filhos começando, aquela família que era invejada até então, né? Porque todo lugar que a gente chega, assim, ministério que a gente entra, o pessoal fala que a gente é muito alvo de inveja, porque chega os 4 filhos, chega o marido, a mulher junto, né? A gente não Uhum. tem esse quadro, infelizmente, nós não temos ainda fixo, né? Nas nossas igrejas, enfim. Mas a gente começou a entrar nessa batalha espiritual, e aí as crianças já começaram a se afastar também. Eu passei a ficar bem em rebelião, digamos assim, né? Sem força de vontade, sem desejo de estar em comunhão, enfim. E uma semana e meia, 2 semanas antes de acontecer, eu comecei a ter uns flashes de visão. Nunca tive muito dom de visão, mas comecei a ter uns flashes e eu me via morta, em cima de uma mesa fria de alumínio, minha cabeça toda branca, meu corpo todo branco, e eu em pé de guerra com o Daniel, né? E um dia a gente resolveu sentar para conversar, acho que ia falar alguma coisa sobre as crianças, e ele falou, Carol, eu queria te falar uma coisa, estou meio sem jeito de falar, que você pode achar que é uma armadilha aí para a gente tentar se aproximar, vou respeitar seu tempo e tal,
mas eu te vi, eu estava no seu velório, ele falou para mim. Caramba. Mas aí, o que que aconteceu? Eu não estava já muito bem espiritualmente, já estava bem debilitadinha, né? Eu comecei a tomar posse daquilo, né? E eu comecei a deixar tudo preparado, Fábio. Deixei um grupo de WhatsApp, comigo com Deus, no meu celular, e aí dava as diretrizes, né, da minha autossuficiência, aí tomando conta de novo, eu quase enterrada e eu deixando a regra do que era para fazer no pós-morte. Então, eu Que deixei isso? o nosso plano funerário já no jeito, explicando para o Daniel e para as crianças como que eles deveriam proceder, né? Isso num grupo de WhatsApp, eu não tive coragem de falar para ninguém. Mas eu já tinha tomado posse, eu já sabia que era meu fim decretado. Mas E antes aí de deixei você pegar a dengue, isso? Antes de você pegar a antes de eu dengue? pegar dengue. Antes Que de eu pegar isso? dengue. Eu não sabia Eu disso. fiquei, assim, o espírito da morte soprou e eu abracei. Foi mais ou menos isso, né? Caramba. É o que eu te falei, a gente nunca sentou para conversar em detalhes exatamente, foi tudo muito superficial, né? E aí fui tomando posse disso tudo, deixei tudo ajeitadinho, seguro de vida, falei para ele como que recorreria, de repente pegar uma pensão para as crianças, fui ajeitando tudo certinho, né? E, como eu falei, eu tomei esse contraste, e nesse contraste eu tive uma sequência de 3 paradas cardiorrespiratórias. Meu Deus. E a medicina tentou me reanimar, foram 3 tentativas, em 2 eu voltei por manobra simples mesmo. E aí, Fábio, depois de 35 minutos, eles tentando, por protocolo ali que eles têm que tentar, meu óbito ele começou a ser declarado. Não voltei, né? E aí é nesse momento que o surreal ele acontece. É como se meu espírito, como não, meu espírito sai, né? Eu começo a ter a visão ali do meu corpo, aquela maca, a mesma maca que eu me via, então eu entendi o que eu estava vendo, que era aquilo que eu já tinha tomado posse, e eu começo a escutar os médicos dizendo que era para simplesmente desistir, porque eu já estava há muito tempo parada, e se por acaso eu voltasse, danos terríveis neurológicos eu ia carregar aí ao longo da vida, né? Só aqui, Carol, rapidinho, E vou te interromper aqui uhum, rapidinho, só para contextualizar para o pessoal aqui rápido para você continuar. Simplesmente a Carol teve dengue hemorrágica. Essa dengue hemorrágica, ela demorou para buscar ajuda médica. E quando ela foi internada, ela estava com uma pressão arterial baixíssima. Ela estava, desculpa, pressão baixa, né? Só que pressão com baixa. batimento acelerado, não era isso? Isso, exatamente. Foram feitos alguns exames e foi percebido uma mancha no seu fígado. Essa mancha no seu fígado, eles perceberam que era, depois de alguns exames, que era uma necrose, ou seja, o seu fígado estaria ali paralisado. E para fazer um exame com uma qualidade melhor, eles colocaram contraste, o que te gerou 3 paradas cardíacas. E depois de Exatamente. tentarem te reanimar por 3 vezes, você entrou em óbito. É isso? Exatamente Eu- isso? Exatamente isso. Meu Deus. Exatamente dessa maneira. E retomando ali o que a gente iniciou, né? Dizendo que Deus ele é o mesmo, ou seja, não é fantasia da nossa cabeça. Acredita quem quer, é livre, né? A gente não tem poder, infelizmente, porque se a gente pudesse, a gente sabe o quanto que nos edifica a gente crer dessa maneira, né? E eu tenho certeza que eu só colhi isso porque eu criei dessa maneira, mas aquilo que eu tinha tomado posse, então, eu começo a entender que era estava ali decretado, né? Meu espírito já conseguia entender dessa maneira, e aí eu começo a ver uma legião de demônios ali em volta do meu corpo. E aquilo que eu já tinha entendido que era meu óbito, eu consigo entender para onde que eu ia depois daquilo. E é nesse momento que eu começo humildemente a clamar por misericórdia, me arrepender de todos os meus pecados de novo que eu já tinha feito ali naquele momento que eu aceitei Jesus. Então, eu fui super inteligente que eu fiz o apelo para mim mesma ali e já resolvi o problema na hora, né? E porque assim, Fábio, uma coisa é você tomar posse e você imaginar, e uma coisa é você viver, né? Então,
a dor e o medo naquele momento me dominaram, me paralisaram e de todo coração eu senti de pedir perdão, enfim, clamar pela misericórdia, aquela mesma misericórdia que o Senhor ele ofertou por toda a minha vida, né? Que muitas vezes a minha autossuficiência me fazia rejeitar aquilo ou de repente não proliferar aquilo que o Senhor é capaz de fazer, porque eu não acho que foram poucas coisas que Deus fez na minha vida, né? Se a gente analisar ali aquela ordem cronológica, Deus fez, a bondade dele foi constrangedora para com a minha vida, sim. Mas eu retia, né? Eu não falava. E é nesse momento, então, que o sobrenatural do Senhor, ele acontece. Então, naquele ambiente de hospital, de um CTI, né, que eu estava, é, eu vejo uma luz muito clara, Fábio. Invadi aquele lugar e eu não conseguia, né? Eu lembro bem que eu não conseguia olhar de frente, assim, para entender, mas eu percebi que aqueles demônios, aquela legião de demônios, é como se eles tivessem se dissolvido, que ele tinha acabado, e eu ouço uma voz muito firme, uma voz muito suave, e que falava para mim, filha minha, vem comigo. E eu fui. E nesse momento meu espírito ele foi transportado através de um túnel muito claro, que se formou ali naquela sala, para um lugar de muita paz, um lugar lindo, sabe aquelas coisas que a gente acha que só vê em quadro, em pintura. E foi ali que o Senhor ele começou a ministrar cura no meu coração, todos os tratamentos que eu precisava ali, aquelas feridas da alma, os ensinamentos que eu precisava carregar, né? E eu percebi sim que era Jesus, porque lá em Apocalipse descreve a aparência de Jesus, e eu via exatamente assim, quando nós estávamos nesse lugar de paz. Então ele tinha aqueles cabelos que toda mulher inveja, né? Aquele cabelinho sem frizz, sabe, bonitinho, cabelo muito branco, mas a gente não conseguia olhar, eu não conseguia olhar de frente para Jesus. É muito engraçado a gente parar para pensar, a gente como espírito, porque nosso cérebro ele comanda, vira para a esquerda, vira para a direita, e a gente vai, nosso espírito não tem esse poder, né? Então a gente fica completamente condicionado ali ao Senhor, e eu sei que mesmo não podendo olhar para a face do Senhor, eu fui ali envolta num amor tão grande, sabe, que naquele momento, Fábio, e por toda a minha vida, é isso que eu quero carregar. É como se todas as minhas feridas, todas as dores que eu senti, traumas, eles tivessem sido curados. E o único questionamento que eu fazia para Deus, que eu perguntava, eu falava, Senhor, que amor é esse? Sabe? Sou tão falha, sou tão pequena, e no momento que eu falo isso, o Senhor, ele declara novamente que ele já tinha ministrado no meu coração, que não é por merecimento, é pela graça dele, e a graça dele simplesmente nos basta, né? Então, como eu disse, eu estava naquela fase de rebeldia, de cobrar muito a Deus, de dizer que determinadas coisas na minha vida, ou causas mesmo na minha vida, não tinha mais jeito, que era praticamente impossível de resolver. E eu entendi que o Senhor, ele marcou aquele encontro comigo para dizer que o tempo, ele nunca vai ser o nosso tempo, né? Porque o Senhor, ele é justamente essa pessoa que trabalha no tempo determinado e da maneira como ele tem que trabalhar, principalmente em causas que a gente olha e acha que não vai ter solução, né? Então, naquele momento, o Deus do impossível, ele ordena que eu volte, que ele iria me provar, mesmo sem eu merecer, que ele daria jeito naquilo que é mais improvável, naquilo que é o impossível, que é a morte, né? E ele pede naquele momento para que eu acredite que a minha luta ela tinha dia e hora para acabar. E como eu disse, eu estava envolta ali num amor tão sublime e eu já tinha escutado dos médicos que o meu espírito estava ali, eu estava escutando tudo que acontecia, Que dizendo loucura. que se eu voltasse eu teria sequelas. E aí eu tive a audácia de dizer para Deus que eu não queria voltar. Falei, não, eu não quero voltar. E pela segunda vez, né, o Senhor, ele ordena, ele diz para mim, volte, eu tenho uma obra linda ali na sua vida e o céu conta com você. E mais uma vez eu falei que eu não queria, dizendo que eu ia sofrer, que eu ia dar trabalho para minha família. E o que que acontece num momento como esse, Fábio?
a glória, além de todos os trabalhos que a gente acha que você vai dar para sua família, porque praticamente com danos neurológicos de uma parada de tanto tempo como eu fiquei, eu sabia que não ia ser pouca coisa, humanamente pensando, Sim, né? sim. É, só que, além disso, a glória que toma ali, aquele momento, aquele lugar é tão grande que você não quer mais voltar, sabe? É algo muito, assim, estranho de se pensar, mas o amor de Deus, ele não se compara a nenhum outro amor. A gente que de repente é pai e mãe, você sabe bem disso, né? Esse amor incondicional que a gente sente pelos nossos filhos, porque esse sentimento é uma simbiose, assim, muito grande, que você não explica, né? Não tem algo que te faça explicar, é só sentindo mesmo. A Bíblia até trata daquele amor ágape, né? Sim. E nessa visão eu pergunto novamente para Deus, tentando achar uma explicação ali, né? E eu falava, poxa, eu amo os meus filhos assim de uma forma que eu não consigo explicar, eu amo meu marido que às vezes falta até o ar, sabe? Mas eu perguntei novamente para Deus, falei, por que que o Senhor me ama tanto assim? E é nesse momento, Fábio, que eu consigo, de uma forma exótica também, né? É, ali naquele deleite, naquele momento, nos braços do Pai, eu começo a ter essa ministração do Senhor. E o Senhor começa a dizer que eu sou muito mais do que um corpo, né? Então, muitas vezes a gente liga, eu tô gordinho, eu tô baixinho, eu tô isso, eu tô aquilo, mas o Senhor, É. ele ministrou grandemente isso na minha vida, né? Que tudo que a gente é aqui, isso aqui é tudo veste. E eu comecei a receber um amor assim de uma forma muito diferente. E nesse momento o Senhor me chama pelo nome e ordena com uma voz um pouco mais firme, pedindo para que eu voltasse. Ele me diz: Volte, Carol. E nesse momento eu posso sentir como se fosse um sopro muito forte ali nas minhas narinas. Meu espírito parecia que tinha entrado de volta ao meu corpo pelas minhas narinas. E, para honra e glória do Senhor, 45 minutos depois, os médicos ali já decretando o meu óbito, né? Ligando já para o meu marido, e nesse impulso aí de fôlego de vida, eu levanto daquela maca, ainda muito assustada com tudo que estava acontecendo. Eu já estava com um lençol, meu corpo coberto por um lençol. Então, Meu vamos Deus. fazer a piada aqui, porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, Fábio? Foi um pânico geral. O pessoal achou que eu tinha voltado em forma de fantasma. Foi aquela Os loucura. médicos, né? Os médicos tomaram um susto, né? É, exatamente. Duas enfermeiras que estavam ali sentadas, tal, já fazendo os protocolos, elas caíram da cadeira, para você ter ideia. Olha. Foi algo surreal. Algo assim, hoje eu lembro com um pouco mais de clareza e a gente acaba dando risada, né? É, mas é motivo de alegria mesmo, não Sem tem, dúvida. não tenho o que falar. Mas eu sei, Fábio, que para que todo mundo entenda aí a grandeza do que o Senhor faz, né? Começou aquele clima ali terrível de dos médicos discutirem, porque para a ciência isso é impossível. O meu laudo médico, inclusive, eles colocam que algo inexplicado até então pela medicina. Caramba, que legal. Eles colocam exatamente dessa maneira. Então começa aquela briga e mais uma vez o Senhor ele pede para que eu pergunte quem era Dilson. Então a voz do Senhor estava muito clara para mim, né? Pergunto quem que era um tal de Adilson. E aí levanta-se a mão, um, um médico, e aí eu Caramba. começo a ministrar para o médico aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, dizendo que o ceticismo dele acabava naquela madrugada e que Meu Deus. muitas foram as provas do Senhor para com a vida dele, de querer dizer que era o Senhor que cuidava, zelava. E aí, no final das contas, Deus me levava, dizia que levava uma morta, como resposta de oração à esposa dele, que orava por ele há muitos anos. Meu Deus. E aí, naquele momento, aquele médico, ele cai de joelhos, ele reconhece a grandeza do Senhor, né? A briga, ela permanece, porque o mundo espiritual é exatamente isso, mas eu também não deixei de plantar aquela sementinha, porque eu sei que todos que puderam contemplar essa grandeza, ainda que sem entender, sabe, zombando ali de tudo que estava acontecendo, mas eu sei que foi a primeira sementinha ali que Deus plantou no coração de cada um, né? Sim, com certeza. Então, Meu Deus. não tenho
continuo assim, sem palavras para agradecer tudo que o Senhor fez, sabe? E aprendi muito que estar na presença de Deus é algo tão imensurável, tão indescritível que as nossas relações humanas ali de afeto, elas vão se tornar sempre zero, comparado a esse amor pleno. Então, hoje o mínimo que eu faço quando eu me levanto, todos os dias eu vou lá, me prostro aos pés do Senhor e agradeço, sabe? Eu dou valor às menores coisas e muitas vezes eu acabo desprezando aquilo que eu valorizava antigamente, aquilo que me afastava da presença do Senhor. Assim, é uma experiência que ressignifica. Eu falo que eu não desejo para ninguém, porque um adendo aqui, a luta ela fica muito, muito maior, sabe? Assim, intimamente falando, né? Porque você vai conviver diariamente e muitas vezes dentro de uma igreja, dentro da sua família, que são os lugares que você sempre espera ali receber o conforto, mas você recebe sempre um olhar desconfiado, uma palavra zombando de você, mas estar ali na presença do Senhor, como eu disse, foi algo que ressignificou a minha existência, me tirou completamente daquela bolha de autossuficiência, né? Daquele autocontrole de eu vou lá, eu faço melhor. Então, eu precisava compreender esse lado sobrenatural das coisas, algo tão real, tão impactante, que é a bondade do Senhor, né? Que ela é infinita e se a gente se atentar, ela vai se manifestar sempre de diversas formas. Sim. E aí, Carol, hoje que eu eu tô aqui lendo a mensagem que o seu marido me mandou. Eu é, mandei uma mensagem para ele, né? Que eu sim, soube, né, que você estava no CTI, isso no dia 19 de julho. E no dia 19 ele falou, ó, passando para te dar notícias sobre o quadro clínico da Carol, ela segue no CTI com pressão e oxigenação estáveis, hidratação mantida, receberá uma transfusão de sangue agora no período da tarde. Segundo a médica, essas primeiras 24 horas, desde que ela foi admitida, são muito importantes para ver o que vai ser feito. No dia 20, ou seja, você estava naquela coisa. No dia 20, ele escreve assim, ó, venho com notícias sobre a Carol e sobre o quão estou impactado com o agir de Deus, que é soberano acima de tudo. De tudo. Ou seja, na madrugada de 19 para 20 que aconteceu tudo isso. Ele, exatamente. pelo final da madrugada, a Carol teve 3 paradas respiratórias. Imagina eu lendo isso aqui. Na última, ela Você ficou não está 40 brincando. minutos. Foi uma loucura. Na última, ela ficou 40 minutos sem voltar. Os médicos tentaram choque, massagem, e um deles, da equipe, pediu para desistir porque estava morta. Estavam atestando o óbito para me ligar. Quando ela acorda, senta na cama e começa a ser profeta na vida desse médico que tentou reanimá-la e não conseguiu, desistiu. Dizendo que com as mãos e o conhecimento dele, dizendo que as mãos e o conhecimento deles eram muito importantes, mas a vontade do Senhor e a soberania dele eram infinitos mais importantes que a ciência. Que Deus trouxe a vida novamente, pois as orações da esposa do médico, né, faziam orações para que ele se convertesse, né? Sim. E que Deus precisou usar uma morta para convencer a ele, já que ele tinha visto muitos milagres e não tinha sido suficiente. Eu fiquei impactadíssimo com isso. E eu me lembro que conforme eu ia falando com ele foi mandando as coisas, né? Você teve alta, acho que no dia seguinte. Na verdade, deixa eu confidenciar um negócio, Pode porque falar. eu estava sendo tratada ainda por Deus, né? E isso é até engraçado de pensar, mas da mesma maneira que eu tomei posse do óbito, Fábio, eu tomei posse do milagre. E eu não era nem louca, e você sabe disso, como eu tenho me comportado desde então, de recuar qualquer coisa para Deus, porque assim, Deus estava me chamando e eu estava sempre ali, ó, dando aquela marcha ré, sabe? Falando, não, não vou, não sou capaz, não quero, tenho vergonha, não faço. É, e eu pedi, não era para eu ter alta de imediato, eles queriam que voltasse às funções vitais. Então, o intestino tem que funcionar, os rins têm Sim. que voltar a funcionar. E eu, naquela hora, eu falei, até era uma médica que, né, estava ali no, na alta, e eu falei para ela, eu falei, você não está entendendo, eu não estou pedindo para você entender, mas onde que eu assino? Porque eu quero ir embora para casa, eu falei.
Eu falei, você não está entendendo, eu não tenho nada. E aí eles me colocaram ainda nos exames, meu fígado estava com um fígado de bebê, eu gordinha, Olha, tinha um pouco de gordura no fígado, eu já não tinha mais nada. já saiu curando outras Imagina, coisas. exatamente. O vírus da dengue não aparecia, então, assim, foi aquele tipo Entendi. de milagre, Fábio, que ele foi por completo. Sabe, não é aquela coisa de, eu não ando, mas Deus fez o milagre e eu fiquei de muleta. Não, o Senhor, ele operou o milagre de modo sobrenatural. Então, eu tomei posse exatamente dessa coisa e eu convenci os médicos que eu ia para casa, porque eu ia ter que ficar internada, fazer avaliação neurológica. Tudo bem, ganhei um tratamento FIP depois, né? A gente vai fazendo acompanhamento, tudo bonitinho. Mas eu me dei alta, entendeu? Da mesma maneira que eu tomei posse do óbito, então, assim, tive alta assim no dia seguinte, foi impactante, né? Ficou aquela coisa de que maluquice, não era para eu ter tido alta. Mas Aham. eu já ali fui profeta na minha vida, já recebi a cura e tá tudo certo. Que incrível, cara, que incrível. E até trazendo aqui o pessoal que está assistindo a gente, eu parei a empresa. Quando a Eu Carol lembro. voltou, quando a Carol voltou, eu falei: parem as máquinas, entra todo mundo nessa reunião, porque vocês vão ter que ouvir o que Deus fez, o que, que aconteceu. Não tinha como negar, não tinha como dizer, foi não sei o quê. Não. Gente, tinha um corpo médico em volta dela, enfermeiras e médicos. Ela não conhecia esse médico. E aqui entra um ponto que eu entendi muito cedo na minha vida, né, quando Deus se revelou a mim, né, que as coisas não acabam em nós. Veja, você estava sendo tratada por Deus, estava passando por várias coisas, teve uma experiência extraordinária, extraordinária, né, de uma ressurreição, né? Só que Deus também estava tratando o médico. Deus também estava tratando Exatamente. a vida daquela pessoa, ou daquelas pessoas que estavam ali, né? Através da oração da esposa do médico, que queria que ele se convertesse. E o que aconteceu com esse médico depois aí? Conta pro pessoal aí. O médico, pouquíssimo tempo depois, pessoal, ele foi batizado, ele aceitou Jesus, ele foi batizado e está A seguindo foto aí, está dele se trilhando os batizando é linda. caminhos. A foto dele se batizando é linda. É Foi muito muito, legal. muito bacana. Deus faz a obra completa, né, Fábio? Muito, É muito, exatamente muito. assim. E você sabe que hoje eu fico analisando, é, a gente fala é milagre porque voltou à vida, não é só isso, sabe? Não é só o fato de eu hoje estar bem, de eu estar viva, eu fico enxergando o milagre hoje, né, principalmente nos pequenos detalhes, sabe? Aquela coisa que a graça do Senhor, ela me sustentou a minha família durante todo esse tempo, como sustenta, né, a sua vida, a vida da sua família. Então, eu entendo que o milagre, ele não é sobre uma mão estendida somente, sobre mim. É uma mão estendida, de repente, sobre a vida das pessoas que convivem comigo, né, sobre a vida da minha família, porque eu tenho total ciência que nos momentos de dor e aflição que eu passava, eu não fui uma boa mãe para os meus filhos, eles nem gostam que eu fale isso. Quando eles escutam eu em igreja testemunhar essas coisas, eles já correm ali, a hora que eu termino a ministração, vêm para o altar e já me abraçam. Mãe, para de falar isso. Você é uma excelente mãe. E aí, não é coisa que carrega a culpa, mas a gente tem que ser justo, né? Então, assim, da mesma maneira que eu não fui boa para os meus filhos, né? Jogando, de repente, minha dor, minha aflição em cima deles. Eu sei que eu fui uma esposa que julgava as ações do meu marido, sabe? Muitas vezes desprezava. Mas mesmo assim, Fábio, independente de quem a gente tem sempre um Deus com a mão estendida sobre a nossa vida, sabe? Dizendo para a gente que a gente é tudo para Ele. E a única coisa que o Senhor pede para a gente é o nosso coração, né? Então, eu pude entender da mesma maneira sobrenatural que esses processos aí da nossa vida de amadurecimento existe algo muito maior. Existe um Deus que realiza milagres, que realiza o impossível e que nada, nenhum problema, situação pode ocupar o lugar que é devido ao Pai, né? Os nossos valores, eles passam a ser, assim, eu digo que são completamente diferentes. Então, Sim. tudo hoje, para mim, tem um significado completamente diferente. Não é um significado de dor, é um significado de alegria, com certeza, né? Um significado de esperança naquilo que virá. Então,
esse registro aqui, essa minha história. Eu espero, vou ser redundante aqui de novo, né? Espero de verdade que possa abençoar milhares de vidas aí que alcancem os quatro cantos da terra, porque de fato não importa o que a gente está passando, sabe? A gente só consegue é, passar por essas adversidades se a gente tiver firmado na rocha que é Cristo. É dessa Sim, maneira que eu creio, é dessa maneira que, enquanto eu tiver o fôlego de vida, vou declarar aí por onde eu passar, com certeza. sem dúvida, Carol. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande, né? Para mim é uma honra ter você com a gente, né? Fazendo parte da nossa equipe. Você sabe que eu sou um brincalhão, né, e tal. Eu gosto de, de brincar, Fanfarrão. zoador. Eu gosto. E eu brinquei com você depois. Falei, poxa, tanta gente ruim da empresa morrer, vai logo a Carol. Brincando. Sacanagem, cara. O pessoal vai vir aqui, vai rir também. Piada interna, né? Piada interna. É isso, a gente Mas, entende. brincadeira. Mas para mim é uma honra, é uma alegria muito, muito, muito grande Imagina, ter Fábio. você com a gente. Você rapidamente entendeu o sentimento que eu tenho em relação à empresa, né, em relação aos nossos clientes. Quando eu sempre fui uma pessoa, né, que sabia fazer as coisas bem para os outros e não sabia para mim, né? Eu conseguia fazer coisas para as pessoas, mas eu não tinha pretensões de construir coisas para mim. E quando eu comecei esse projeto da Aliança Portuguesa, eu falei, poxa, para mim. E eu encontrei a resposta quando eu entendi que também não era para mim. Que também não era para minha família, não era para ser herança para os meus filhos, não era uma monarquia que eu estava criando para colocar os meus herdeiros como. Não. E eu vi propósito nisso. Eu sempre sonhei em fazer algo grande, sempre, sempre. E eu vi essa oportunidade na Aliança Portuguesa, né? Ela foi sonhada, foi desejada, foi planejada para fazer o bem, para mudar a vida de pessoas. E quando a gente fala de cidadania, a gente fala de documento. Quando a gente fala de visto, a gente fala de documento, né? Ou seja, a gente fala de requisitos que são determinados pelos países, né? No nosso caso, Portugal, Itália e tal, que os países determinam para que essa pessoa esteja credenciada a poder viver ali, né? Existem uns requisitos, quais documentos, quais características e tal, para você poder cumprir e poder viver legalmente num país. Só que eu sempre vi, Carol, isso como um plano de fundo, sabe? Porque, na verdade, a gente está aqui para mostrar para as pessoas os requisitos para ser salvo. Com Sabe? A certeza. gente está aqui para, através das nossas vidas, para aqueles que quiserem, que crerem, que, né, entenderem que se Deus tem sido bom com a gente, ele pode ser bom com elas também. Sabe? Que mesmo em meio a Acessível, né? dificuldades, mesmo em meio a descrença, a um relativismo a respeito de tudo, né? Existe um Deus, né? Como você bem disse, que era o que agia no passado, que age hoje, que vai agir no futuro, que está disponível, que é disponível. E eu vou te dizer, muitas pessoas não conseguem entender isso, porque a gente é criado dentro de uma geração que tudo é por mérito. Você passa numa prova, se você for um bom aluno, você consegue uma vaga ou sabe, um status se você tiver isso ou aquilo, seja financeiramente, seja de forma intelectual ou, né? Não sei. Você precisa ter muitas coisas para ser aceito hoje em dia. Essa é a realidade. Só que a lógica de Deus, ela é inversa. Você não precisa ter nada. Basta você Contraria, acreditar. Deus, ele quebra protocolos, é o que eu falei, Exato. né? Ele não Não vai é, não é pela por regra. mérito.
Não é por mérito, não é porque uma pessoa é de uma forma ou de outra, ou de uma nacionalidade ou de outra. Não há diferença. Não há diferença de Exatamente. gênero, não há diferença na questão financeira, não há diferença de idade. A pessoa pode ter 10 anos, 16 anos, como eu tinha, pode ter 70, 80, 90. Não precisa ser saudável, não precisa. Não Nada disso. importa, não importa. Basta ela simplesmente Isso. crer que a vida dela pode ser transformada, que a história dela pode ser transformada. O que a Com Carol certeza. viveu, que é algo extremo, que é a morte. A Carol morreu e ressuscitou. Que é algo que a gente lê na Bíblia, muitas pessoas, às vezes até cristãos e não acreditam, né? Tá Nem cheio. posso dizer que sejam Ontem cristãos, né? mesmo, Nem posso dizer que são cristãos, né? ontem Que mesmo eu saí assim super abalada, que ontem foi culto na igreja que eu fui e culto de Santa Ceia, e eu levei a palavra com o meu testemunho e irmão assim chamando desesperado, o laudo, o laudo, o laudo, o laudo, e eu carrego o laudo para onde eu vou. Entendeu? Aí eu fico, meu coração fica tão triste, Fábio, triste. porque que espécie de crente que você é, que você precisa olhar um laudo. Tá? E Exato. assim, entre a gente conhece o mundo. Hoje a mídia ela burla o que ela quer, ela faz o que ela quer, Uhum. sabe? Assim, é inviável você imaginar que um cristão, alguém que crê, não possa entender que o Senhor ele é o mesmo, que ele faz as mesmas coisas. E as noites que acontece isso, de eu ir para uma igreja e eu voltar com um crente me minando assim de coisa, é aquela noite que eu passo em claro, né? É, Que eu fico remoendo ali, Senhor, até quando teu povo vai perecer por falta de conhecimento? E é uma exatamente. luta interna muito grande que a gente carrega, mas eu sei que é a sementinha, né? Como eu disse ali no meio da nossa conversa, tem que ser plantado, não adianta hoje a pessoa não entende, daqui a um tempo ela vai entender. Comigo foi assim, imagino que com você tenha sido assim. Sem E dúvida. Por exemplo, na época da pandemia, muitas pessoas perderam seus trabalhos. Clientes nossos perderam seus trabalhos. E eu falava para eles assim: a gente vai continuar fazendo o seu processo. Eu não vou parar, é eu vou fora da parar de, curva, né? A Aliança Portuguesa ela é isso, ela é eu não fora vou da parar de curva, fazer porque né? você perdeu o seu trabalho. Quando você voltar a ter o teu trabalho, aí você volta a pagar a gente. Então, e quantos e quantos e quantos e quantos casos? E eu tô falando isso aqui, não é para, ainda tem que falar isso, né? Não é para se mostrar, Nem é só para precisa. confirmar, Quem está aqui sabe como é, é só Fábio. para Quem entra, confirmar, cliente que entra, é né? só A para gente sabe confirmar. como é que é. Exato. É. Então, Uma muito curiosidade aqui, passou. Fábio, só te interrompendo disso tudo que você está falando, e eu não ia trazer para esse lado, né? Para de repente não parecer aquela puxação, sabe, de sardinha para o lado da aliança, enfim. Mas a minha entrada na Aliança Portuguesa, e você, acho que eu já devo ter comentado isso com você, ela veio como uma resposta de oração, aquela oração fria, despretensiosa, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a misericórdia do Senhor e que a gente não precisa de muito para alcançá-lo. E eu fiz essa oração num domingo, na terça você estava me entrevistando. Era uma época que a empresa ela estava ainda muito enxuta, né? Aham, menor. Poucas pessoas ainda, tudo se desenvolvendo, mas estar na Aliança Portuguesa, para mim, além de todas as considerações, e isso não é mistério para ninguém, eu sempre deixo muito claro para novos colaboradores que entram, para clientes, eu sei que os clientes eles sentem isso, a minha paixão pela Aliança Portuguesa, né? Isso não é um fanatismo, não é nada disso. Eu às vezes até tomo cuidado, porque assim, eu sou da mesma maneira que por Jesus eu sou apaixonada pelo projeto Aliança, porque veio num momento de extrema dor e um momento que o Senhor, eu mesmo sem merecer, ele respondeu essa minha oração e ele me colocou nesse lugar. E talvez eu nunca tenha te falado isso, mas foi através da tua vida, né, do seu comportamento diferente de toda a regra que a gente está acostumado a ver. Né? E para mim esse é o comportamento muito semelhante a Jesus. O cristão ele é ser como você fez, né, no momento que de repente eu precisava, como outras pessoas precisam, né, que você nunca perguntou para mim qual era a minha crença, você nunca perguntou quantos filhos eu tinha, você nunca perguntou se eu sabia fazer ou não, mas você é aquele tipo de pessoa que você confia. E eu tenho certeza que, além de todos os outros atributos, né, e aí eu sei que você, porque você está à frente de tudo, mas
eu não tenho dúvidas da grandeza do que Deus tem para fazer nesse lugar, porque é honrado, né? É algo assim, é justo, é honesto, coisa que a gente não vê nos dias de hoje. É, eu tive muitas frustrações, porque eu não estudei o que eu gostaria de ter estudado, eu estudei aquilo que fizeram estudar, né? Então ficou essa lacuna na minha vida profissional. E eu ainda falava para Deus, falava, Senhor, eu não fiz, uma curiosidade, né? Eu queria ter sido médica legista. Olha Olha a só. ironia do destino. Agora Eu você queria é. ser médica legista. Agora eu sou especialista. Mas aí eu acabei, fui para outras duas faculdades que não tem absolutamente nada a ver comigo. E tinha esse buraco que eu não exercia naquilo que eu tinha me formado, né? E tudo que eu queria, Fábio, é poder ter uma função, uma profissão que eu pudesse agir da maneira como eu gostaria de agir, não por soberania, nada disso, mas com integridade, com justiça, né? Com valores que elevam ali a vida da pessoa. E a gente sempre, qualquer lugar que a gente entra, eu não vou ficar citando nome de pessoas, né? Nem ficar fazendo propaganda para ninguém aqui, mas eu trabalhei antes da Aliança num banco e eu fui praticamente tesourada aí por querer ser honesta com o cliente, falar a verdade com o cliente. Então, assim, além de ter me possibilitado essa entrada, a Aliança Portuguesa, né? De ter possibilitado eh, essa provisão que eu estava precisando naquele momento, uma época pós-pandemia, você sabe como que estava. Eu fui presenteada com o desejo do meu coração, né? Que era poder ser quem eu era profissionalmente. Então, eu acho que você pode imaginar o tamanho da minha gratidão, né? Talvez entender agora por que que eu tenho tanto apreço, me dedico aqui de corpo e alma e que seja assim por muitos anos, se for a vontade de Deus. Sim, com certeza. Aqui a gente tem um princípio, que é o seguinte: se mentir, tá fora. É, é Se isso, você mentir para o maravilhoso, cliente, né? se você mentir para o cliente, você está Maravilhoso. fora. Então, isso é muito difícil de entender. E eu respeito muito as pessoas, porque normalmente as pessoas elas medem as outras pelo meio que elas vivem. Às vezes a pessoa ela é cercada de golpistas, de oportunistas, de pessoas que amam o dinheiro, de pessoas interesseiras. E eu entendo. Muitas pessoas vivem cercadas de pessoas assim. E aí elas acham que todo mundo é assim. Só que eu não sou obrigado a ser. A Isso. gente não é obrigado a ser. Então, muitas vezes, quando ela tem esse contato com a gente, muitas vezes há um confronto. Porque ela espera que a gente vai, de alguma forma, ter um interesse escuso naquilo que a gente está fazendo. E não, não, Muito simplesmente pelo não. contrário, né? Pelo contrário, quantas vezes nós tomamos prejuízo até em coisas que nós tínhamos direitos, só que eu posso dizer, Carol, que talvez a maior característica que eu possa ter hoje, trabalhado na minha vida, é ser alguém que produz paz, alguém que busque ser um pacificador. Eu sempre vou lutar pela paz. Num mundo que a gente vive hoje, né, que você tem o Putin quer entrar no outro país, o Xi Jinping quer ser não sei o quê, eu não sei quem quer ser não sei, sabe? Em que tantas pessoas promovem a guerra, promovem sabe, o desentendimento, eu busco promover a paz, a conciliação, o entendimento, ainda que isso nos gere prejuízo. Ainda que isso nos gere prejuízo. Porque eu já ouvi isso numa outra oportunidade, né? Que diz assim, ó, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né? Exatamente. Eu já ouvi E, também. eu percebo que nunca vale a pena. Nunca. Uma Com pessoa certeza pode não. achar assim, pô, dei uma volta neles, enrolei eles. Beleza, obrigado. Minha vida É segue isso. e você Não muda em parou por nada. ali. Eu É já desse tomei jeito. muitos, eu já tomei muitos prejuízos, muitos, 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 incontáveis. Só que é muito curioso como sempre minha vida melhora. E a dessas pessoas necessariamente não. Então eu tenho muita segurança em relação a isso, muita paz. Eu entendo que nós estamos sim numa corrida, mas que nunca vale a pena infamar um concorrente, ou querer o mal, ou
ou querer prejudicar, ou querer as coisas a qualquer preço, ou algo que é para o futuro, querer para agora. Todas essas coisas são péssimas, são destrutivas, são. Eu falo para as pessoas assim, ó, a Aliança Portuguesa é uma empresa para 50, 100 anos. Uhum. Eu não tenho, eu estou numa maratona, eu não estou numa corrida de 100 metros. Então, Com certeza. só isso já me dá uma paz gigantesca. Mas é lógico, temos pressa, queremos fazer as coisas rápido, queremos alcançar o máximo de pessoas, sem sombra de dúvida, mas sem atropelar ninguém, né? Sem atropelar ninguém, respeitando o É o espaço, caminho. respeitando. Eu costumo dizer assim, ó, ainda que uma pessoa, por exemplo, não nos contrate, a gente vai estar lá. Sempre. Se É alguma coisa isso. acontecer, se alguma coisa acontecer com você nesse meio do caminho, eu vou estar lá para te ajudar. Eu vou estar lá para estender a mão, independente do momento. Se você acreditar logo em mim, show, a gente vai junto. Se você não acreditar agora e precisar lá na frente, eu vou estar lá na frente também para poder estender a Com mão. certeza. É Então, isso. para mim, Carol, é uma honra ter pessoas como Imagina, você Fábio. dentro da nossa estrutura. A Hoje honra é você é toda minha, tenho certeza. hoje, hoje você é uma das pessoas fundamentais ali na parte de documentos, né? Privilegiado é quem pode falar com você, conviver com você, aprender com você. Você é extremamente humilde, extremamente aberta a aprender. E eu aprendo muito contigo, muito. Imagina, E eu Fábio. tenho um carinho gigante por você, pela sua família. Desejo de verdade que você prospere muito, que todos os seus sonhos sejam realizados e Isso. de preferência aqui dentro. Em Aqui nome de dentro. Jesus. É o desejo do meu coração, tenho certeza disso. Viu? A E que recíproca é você possa verdadeira. que você possa prosperar muito, né? E que o crescimento da Aliança Portuguesa, da Aliança Italiana, da Aliança Global, vamos falar assim, seja o teu crescimento, a prosperidade para a sua família, que você possa de Amém, Fábio. fato prosperar aqui, né? Prosperar aqui dentro. E eu falo isso para o pessoal, né? Meu trabalho hoje é fazer com que todas as pessoas que estão com a gente percebam que eles estão numa terra fértil e que vale a pena eles investirem o tempo deles aqui, os esforços deles, porque certamente eles vão colher e vão colher coisas grandes, né? Então, É como eu disse, a isso. Aliança Portuguesa não é para mim, não é para os meus filhos, é para todas as pessoas que trabalham aqui, suas famílias e para cada pessoa que confia a nós os seus projetos, os seus processos, né? Então, eu quero, Carol, dar aqui um espaço para você, mandar uma mensagem aqui pro pessoal. Se quiser mandar isso, falar suas redes sociais, né? Seu Instagram. Para quem não acreditou, para você poder mandar o laudo lá É isso. para ver, tá Roberta, com bom? certeza. Fica à vontade, Carol, esse espaço é seu. Fábio, eu não sou uma pessoa. Acho que você percebe isso, né? Eu não sou uma pessoa muito ativa em redes sociais. Vou deixar aqui minha rede social. É uma coisa que eu preciso fazer, porque minha história pede isso, né? Mas às vezes falta um pouquinho de tempo mesmo. Estou me organizando para melhorar nesse sentido. Mas, se você me permitir, a mensagem que eu queria deixar era através de uma oração. Claro, com Queria fazer uma certeza. oração. Pode ser? Claro, com certeza. Então, amém. Vamos lá? Acho que não tem nada que possa abençoar mais a vida das pessoas, é nisso que eu creio e espero que as pessoas entendam assim e recebam dessa maneira. Amém? Sim. Amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e eu te agradeço porque todos os processos têm um propósito, Senhor. Toda dor, Deus, tem um propósito. Então, nessa manhã, nesse dia, Senhor, eu rendo graças a Ti, porque diante de tamanho sofrimento, o Senhor, Ele nunca nos deixou. O Senhor nunca nos desamparou, o Senhor sempre foi socorro presente na hora de toda angústia, Pai. Nessa hora, eu ministro na vida de cada pessoa que está nos assistindo, que seu bálsamo, Senhor, que o seu refrigério de paz, de amor, de esperança, de fé renovada, seja derramado na vida, na porção necessária, na vida dessa pessoa, para que qualquer adversidade que essa pessoa esteja passando, é, possa ser somente um degrau, Senhor, de crescimento, um degrau de um novo florescer em Ti, Pai. Então, Amém. que seja derramada a questão
de confiança. É isso que nós precisamos, confiar e permanecer fiel a Ti, porque é no Seu amor, Jesus, que floresce em nós a Sua graça. É o Seu amor que não pode nos faltar, é o Seu amor que tem que transbordar, Senhor. Ô Pai, obrigada, obrigada, porque todas as dores, elas acabam produzindo lindos frutos na nossa eternidade. Então, que o Senhor nos permita contemplar cada dia mais o seu processo, o seu precioso agir sobre as nossas vidas. Seja diante de um diagnóstico, assim como foi comigo, e de repente algo até que essa pessoa pense ser o fim, mas que haja um lindo recomeço. Obrigada, Senhor, pelo seu Santo Espírito, esse Espírito que habita em nós, que age através de nós e que flui como um consolo nos momentos em que nós pensamos que nós não vamos seguir adiante na nossa jornada. Mas bem sabemos que o Senhor nos dá aquilo que é necessário em amor, em graça e em misericórdia. Obrigada, Senhor. Assim, eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso, Carol. Para você que assistiu aqui até o final do nosso episódio, fica o nosso carinho aqui. Carol, qual é o seu Instagram para o pessoal poder te seguir? É Carol Zacarias, é Zacharias, né? Com Acharia. CH 81. Beleza, beleza. A gente vai colocar na Bom, descrição aqui do nosso vídeo. Então, para você que assistiu aqui, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo. Carol, um beijo para você. Tchau, tchau. beijo, Um grande Fábio. abraço. Obrigada.